Olá, turma. Estou aqui com o professor, treinador Guilherme Giudice, que é do Fortaleza, que está fazendo um trabalho espetacular. Poucos jogos do tão sonhado acesso para a elite do futebol feminino. Prazer, professor, estar recebendo você aqui. A satisfação por tudo que você representa, uma história de vida espetacular que nós vamos falar, mas óbvio que nós vamos falar sobre esse futuro do Fortaleza, que já bateu na trave algumas vezes, professor. Então, assim, eu não sei se já chegou em você a pressão, mas é enorme, viu? Aqui do lado de fora, para esse tão sonhado acesso, ainda mais porque o rival, o Ceará, conquistou ano passado e o Fortaleza ficou por um golzinho ano passado. Então, queria mais uma vez agradecer de coração aqui a você, o pessoal da assessoria de comunicação do Fortaleza, com o Felipe, por estar participando aqui dessa minha entrevista. Para mim é uma alegria e uma honra sem tamanho, professor. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, feliz pelo convite também. A gente possa bater um papo bacana, esclarecer muitas coisas do futebol feminino e principalmente falar do nosso Fortaleza. Perfeito. Professor, vou começar falando do futebol feminino em si. Já já a gente entra falando do Fortaleza e, obviamente, do seu trabalho. Professor, eu até citei isso na minha coluna, há um círculo vicioso no futebol feminino, né? Quem trabalha no meio, comissão técnica, dirigentes, jogadoras, atletas, elas falam que não tem apoio. Os patrocinadores dizem que não tem visibilidade. A mídia diz que os patrocinadores não aparecem. O público diz que sente falta da mídia. Então, assim, fica tudo isso, um jogando para o outro, e ninguém sabe como acabar com isso, professor. O que é possível acabar com esse. Dizer que é culpa de um, dizer que é culpa de outro, enquanto o futebol feminino fica lá quietinho na sua, tentando buscar um espaço e realmente ainda não consegue. Bom, Mário, primeiro para mim, eu discordo de algumas tentativas de. Isso vem muito de dentro do futebol feminino mesmo, de colocar como uma modalidade diferente. A modalidade de futebol feminino. E, na verdade, não é uma modalidade diferente. Ela é futebol. Ela é futebol e o futebol ele é subdividido em categorias. Nós temos a categoria masculina, a categoria feminina, e essas duas categorias são subdivididas nas suas categorias de base. E eu acho que quando quem está dentro do futebol feminino tenta passar essa ideia de modalidade do futebol feminino, a gente foge do futebol masculino. E o futebol masculino é muito grande, é a maior modalidade, é o maior esporte que tem no mundo, né? Acho que é o mais assistido, não só pela Copa do Mundo, mas por todas as competições. Acho que é o esporte mais difundido em todo o planeta. Então a gente não pode fugir disso daí. A gente tem que estar lado a lado, futebol sendo futebol, seja ele masculino ou feminino. E hoje o futebol feminino, principalmente no Brasil, ele tem melhorado bastante. Se nós acompanharmos o desenvolvimento da Série A1 dos últimos anos, a gente vê uma evolução de jogo, a gente vê um futebol melhor jogado, jogadoras com talento, equipes bem treinadas. Isso passa para a Série A2 também. Então nós temos duas competições em crescimento. Não acho que no seu melhor nível técnico ainda, mas a gente consegue ver evolução na categoria. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. Eu estou falando de 5 anos. Há 5 anos, nós tínhamos uma Série A1 com duas equipes disputando o título. Era Corinthians e Santos. Hoje em dia, a gente olha para a tabela da Série A1 e a gente vê 10 equipes, pelo menos, disputando o título. Uma disputa de descenso acirrada ali, né? E quem subir da Série A2, muito provavelmente ano que vem, em condições de disputar a Série A1 e brigar por permanência na elite do futebol feminino. Então, o futebol ele vem crescendo, ele vem evoluindo. E aos poucos a gente está vendo, entrando a mídia, as transmissões, né? A gente tem tido transmissões de TV aberta, transmissões nos canais fechados, tem os aplicativos, os streaming transmitindo também a competição. E conforme vai evoluindo, conforme vai melhorando o jogo,
naturalmente vai aparecendo apoiadores. Então, acho que tem que ser passo a passo. Nós temos a Copa do Mundo agora, feminina, que com certeza vai ter muita visibilidade. O futebol feminino tem sido muito visto na Europa. A Europa já atingiu um estágio de ter um jogo atrativo, né, de conseguir atrair público para o estádio. E isso está vindo para cá também. Mas acho que aos poucos, passo a passo, acho que não adianta a gente querer dar um passo muito grande, muito maior, a gente pode atropelar esse desenvolvimento que está sendo bem feito. Mas é paciência, e acho que daqui a pouco, com melhores jogos, com um campeonato bem disputado, a gente vai conseguir atrair mais público e atrair mais apoiadores. Eu acho que o principal ponto são as federações fomentarem o futebol feminino dentro dos estados. Eu vim de São Paulo, disputei muito tempo as competições da Federação Paulista, e posso dizer que lá tem um trabalho que é muito bem feito, pensando na base. Então, hoje nós temos equipes sub-12, sub-14, sub-17, sub-20 disputando a competição estadual, e com certeza daqui 10 anos, 5 anos, 10 anos, a gente vai colher esses frutos, que são essas meninas sendo trabalhadas desde jovens, desde crianças, tendo experiência de jogar futebol. Isso com certeza vai contribuir com a melhoria do jogo, com a melhoria da disputa da competição, para a atração de público e patrocinadores. Sem dúvida, verdade. Eu creio também, é verdade, que precisa um pouco de paciência. Isso que você falou da federação é muito interessante. Eu trabalhei na federação e lá há um trabalho, há um desejo muito grande do departamento feminino, do futebol feminino se crescer no futebol cearense, tanto que foi criado um campeonato, uma competição estadual, uma competição de base também, mas eu concordo que é um trabalho difícil e realmente de muita paciência para isso. Professor, mas como você falou, né, você é de São Paulo, você é de São José dos Campos, passou pelo Santos, passou pelo próprio São José, que a gente vai falar já, que é possível que tenha uma lei do ex por aí, e também passou na seleção brasileira. Eu queria que você pudesse ver se é possível fazer um paralelo. É óbvio, é porque você estava na principal federação do país, né? É até injusto fazer uma comparação da paulista com a cearense. Mas eu queria que você fizesse, se você pudesse fazer, era um comparativo do futebol do eixo, lá de São Paulo, obviamente, que é onde você está, com o futebol do Nordeste, especificamente o cearense. Você consegue perceber que é possível nós chegarmos a uma evolução também no futebol? Porque o masculino, você está percebendo que o Fortaleza está mostrando para o país que existe, gente, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, aqui no futebol cearense, há uma coisa, tem talento, tem futebol. O futebol feminino, em algum período, também poderá dizer isso, professor? Não tenho dúvida. E a ideia é que a gente consiga o acesso já nessa competição e nos estruturarmos cada vez mais para não só subir, mas manter a equipe na Série A1 e disputar com as grandes equipes que já lá estão há mais tempo. O futebol cearense no masculino tem mostrado, né? Até o ano passado nós tínhamos 2 equipes do estado entre as 20 principais equipes do futebol brasileiro. E o Fortaleza, a cada ano, melhorando sua participação, né? Hoje não se fala mais no Fortaleza em se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Se fala no Fortaleza em se manter nas disputas sul-americanas. Fortaleza disputou a primeira fase da Libertadores esse ano, está fazendo uma campanha excelente na Sul-Americana. Então, a ideia é que se mantenha nas disputas da competição sul-americana. Então, já é uma equipe formada, experiente, e que, com certeza, logo mais vai estar disputando títulos, vai estar disputando disputas em fases mais avançadas. E no futebol feminino, a gente volta naquela paciência. Não adianta a gente querer começar o ano que vem a melhorar o Campeonato Cearense Feminino. Eu não sei há quanto tempo tem. Sabe dizer, Mário? Eu acho que são 4. Professor, eu estava lá, eu cheguei na federação, eu já participei em outros períodos, mas teve antigamente, na década ali no início, e depois teve agora. Eu, se não me engano, acho que foi 2018. Eu cheguei lá em 2018, voltei para lá.
e teve um período. Mas aí, professor, era aquela coisa, 4 clubes, 6, não tinha tão diversificado. Mas um dos problemas, professor, que havia no início, faltava times. Só para você entender, faltava equipes, faltava material humano. E aí eu acredito que uma divulgação maior, aí eu acho que vai crescendo, como você falou, gradativamente. E acho que esse é o principal ponto. Não adianta nós pensarmos em começar um campeonato com 10 equipes, porque a gente não tem mulheres suficiente ainda hoje para esse número de espaço, né, de vagas. A ideia é que a gente consiga fomentar o futebol feminino no estado. Então, a federação, acho que ela pode ser importante, criando ações em parceria com clubes, com escolas, com projetos, em que a gente faça com que mais meninas tenham vontade de jogar futebol. E aí, quando a gente tiver um número grande de meninas, a gente vai conseguir ter uma competição com maior número de equipes. O futebol masculino é assim, né? A gente nasce já jogando bola, né? Então, é fácil, você monta time de rua de menino, você monta time de bairro, você monta times na escola, nos clubes. Então, tem muita gente praticando. Então, a gente precisa massificar. A gente precisa fazer com que o futebol feminino seja praticado. E, a partir dali, a gente consegue ter um número grande de equipes. Professor, antes de entrar na seara, só mesmo para falar do Fortaleza e do seu trabalho, eu queria que você me dissesse, hoje é possível uma atleta, uma adolescente, uma garota, uma mulher, tentar viver só do futebol, como um jogador, ser profissional do futebol? Eu estou falando isso, professor, porque, por exemplo, no interior do estado, aqui, o Campeonato Cearense, há vários clubes, como você sabe, existe o Campeonato Cearense, primeira, segunda, terceira divisão, e há muitos jogadores que eles são profissionais na teoria. Na prática, eles não são, porque eles precisam de outro emprego para sobreviver. Eles fazem bico de outra coisa. Por exemplo, eu tinha o meu time lá de Crateús, quando ele estava na segunda divisão, eu tinha um amigo que era lateral esquerdo, mas ele era vendedor de farmácia. Então, assim, ele não vivia do futebol. Existia o sonho, obviamente, imenso dele se tornar um grande jogador e viver daquilo. Mas naquele momento não tinha condição ainda. Por tudo que a gente já sabe que futebol revela, né? Só a gente sabe, né? 90 e tantos % é que ganha um salário bem grande. Mas há ainda, obviamente, um lado em que muitos jogadores hoje vivem do futebol. No futebol feminino hoje, é possível, já dá para a gente garantir que uma criança que você vai lá dos 16, 14 anos, está lá na escola, meu sonho é ser jogadora de futebol. Ela pode dizer isso? Eu acho que pode. Hoje a gente está indo para um caminho que sim. E é muito parecido com o que você falou do futebol masculino, com menos vagas, né? Hoje, acho que no futebol masculino, um jogador de Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, e você pensa ali nos campeonatos estaduais, a Série A, a divisão especial dos campeonatos estaduais, eu acho que a maioria desses jogadores eles conseguem viver do futebol. No futebol feminino, a gente tem menos espaço, tem menos equipes, mas eu tenho certeza que as jogadoras que estão na Série A1, elas conseguem viver do futebol. A grande maioria das jogadoras da Série A2 também conseguem viver do futebol. Mas acho que fica muito nesse grupo por enquanto. Então, nós temos menos vagas, até porque tem menos gente praticando, né? A ideia que nós falamos agora há pouco de massificar a categoria, de ter mais gente participando do futebol feminino, mas acho que hoje dá. E pensando para frente, futuramente, a gente vê que o futebol feminino ele tem evoluído. Então, acho que sim, acho que a menina que hoje ela gosta de jogar bola e ela fala, eu quero viver disso daqui, eu quero ser uma atleta profissional e viver do futebol feminino, ela vai ter chance, ela vai ter condições para isso. Excelente, professor. Falando agora, eu queria, obviamente, o pessoal, acho que quem não conhece o professor Guilherme tem uma história de vida espetacular. Professor, eu nem gosto muito de falar, porque eu começo a me emocionar, porque meu pai passou por algo semelhante. Então, eu vivi muito de perto
porque ele é do interior, então ele teve que vir para cá para fazer todo o tratamento. Então, assim, eu acompanhei de perto, eu que levava para sessões, então, assim, foi muito difícil, muito, muito difícil. Então, só quem convive, quem vê, quem passa, é que tem uma real noção. Enquanto você não vive, enquanto você não tem, você só imagina, realmente assim, mas quando você está lá, você sente, você imagina, você sabe o que realmente está passando. Então, por isso que eu tenho uma admiração sem tamanho por pessoas que conseguiram não só passar por isso, mas você não só passou por isso, mas você está aí dando um exemplo, trabalhando, tentando fazer um trabalho espetacular. Então, fico muito honrado, muito feliz de estar tendo uma palavra com você. Queria que você pudesse falar um pouco para quem não conhece, né, obviamente, o que você passou e como você está hoje firme e forte. Legal, Mário. Eu gosto sempre de falar sobre isso, para poder compartilhar essa experiência mesmo. Não é fácil, não é uma coisa imaginável. Quando a gente fala, eu imagino, é difícil de se imaginar. Eu me emociono também, tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 14 anos agora, e eu, com meus quase 40, eu tive que voltar para casa dos meus pais para poder ter o apoio deles, para eles me ajudarem ali. E eu também tento imaginar o quão sofrido não foi para eles, né? Para ver o filho passando por aquela situação. E assim, o tratamento ele é muito difícil, o tratamento ele é muito pesado. Eu fazia uma quimioterapia que eu iniciava no domingo, de madrugada, começava às 5 horas da manhã, fazia quimioterapia até segunda-feira às 8 horas da noite, isso sem parar, direto. Aí na segunda-feira eu voltava para casa e depois eu ia todos os dias. De terça a sexta eu ia para o hospital todos os dias de manhã. E meu pai que me levava. Meu pai ia lá, me levava todo dia, ia me pegar e ele ia me acompanhando, né? Então, domingo eu chegava bem, segunda eu estava mais ou menos, na terça eu piorava um pouquinho, na quarta-feira eu já não conseguia andar mais. Então eu ficava quarta, quinta e sexta de cama. Sábado e domingo eu não conseguia sair do quarto. Domingo eu tinha que ser internado, porque eu já estava com o corpo debilitado, eu já estava com a imunidade muito baixa, eu tinha febre, e aí eu ia lá e ficava internado. Passava uma semana internado, voltava e começava tudo de novo. Então, eu sempre, quando eu cheguei no Fortaleza, eu falei com o pessoal do RH que me acolheu ali no primeiro momento, que qualquer tipo de ação, qualquer trabalho que tenha vinculado ao tratamento de câncer, eu gostaria de participar. Em São José eu contribuía de algumas outras formas, porque eu tendo vivido isso, eu sei o que as pessoas estão passando, né? E eu sei do quanto de apoio e de carinho a gente pode dar e como isso é bem-vindo para quem está passando por tudo isso. Mas eu consegui passar, foram 4 anos, né? Eu descobri o primeiro câncer em 2019 e depois até o ano passado eu estava sempre fazendo algum tratamento. Mas eu consegui passar com muita leveza, sempre com um astral muito alto. Claro que tinham dias muito difíceis, mas eu sempre tentava estar muito feliz. Então, às vezes eu recebia alguma visita e a pessoa vem te visitar triste, né? E eu fazia com que ela saísse sorrindo de casa, né? Então, meus amigos, meus parentes ou quem ia me visitar, chegava triste e saía feliz, porque via ali, eu tentava sempre passar esse astral alto. E tem mais um agravante, né? Ao mesmo tempo, os meus pais também tiveram câncer. Foi? Então, não sabia. Ao mesmo tempo, a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer de mama e o meu pai fazendo tratamento de câncer de pele. O meu pai acabou se resolvendo mais rápido com uma cirurgia, mas eu e minha mãe nós chegamos a fazer sessão de quimioterapia juntos. Então, foi uma fase bem difícil em casa, e principalmente para minha mãe, né, que estava tratando e ainda tinha que ver o filho naquela situação. Então, eu trago muita coisa positiva desse momento difícil que eu passei,
a gente ressignifica muita coisa nesse tempo, né? Valores que antes eram importantes, hoje eles passam a não ter importância nenhuma, e outros que a gente acaba deixando de lado, hoje eles são primordiais, né? Então é um momento difícil, mas que dá para passar. A gente precisa ter muita força, e principalmente quem está envolvido. Você passou por isso, as pessoas que estão próximas, dando apoio, estando sempre perto da gente, isso dá muita força para que a gente possa seguir. E eu optei, nesse tempo, em continuar trabalhando. Então, desde o primeiro momento de 2019 no Santos, eu continuei trabalhando, no São José eu segui trabalhando, claro que com algumas limitações, mas isso foi muito importante. O futebol foi muito importante para me manter ativo e para me manter com essa cabeça boa, leve, para que eu pudesse passar por esse momento tão difícil. Eu imagino. Professor, qual era a idade que você tinha? Você faz 41 ou é 40 em setembro? Eu faço 40 em setembro. Isso, 40 em setembro. Então, você tinha quantos anos? Há 4 anos, eu tinha 35. Caraca, meu Deus. 35 Nossa, anos. deve ser... É um baque, e aí eu digo pelos pais, né? Nossa, deve ser muito difícil o pai e a mãe, né? Você vê o filho com 35, deve ter todo... A gente que é pai, eu também tenho uma filha de 14 e uma de 13, a gente sabe muito bem como é isso. Mas parabéns, professor. E eu acho que deveria, sim, quando você fala sobre essas ações, eu digo muito, professor, só para encerrar o tema, para a gente falar do Fortaleza no Brasileirão, é que, assim, a gente eu que ia muito para o tratamento do meu pai aqui na casa, um trabalho que tem muito grande, que era do Estado, por sinal, tanto na Santa Casa como na casa do interior, é que esse apoio, professor, ele é o que faz a gente suportar. Eu jamais achava que um telefonema... Eu achava assim... lá se vem, já vai ligar para desejar, para não sei o que, dizer que está rezando. Eu achava isso no começo, depois era isso que todo dia eu queria, uma ligação só para dizer que Deus te abençoe, que vocês fiquem bem, que teu pai melhore. Isso eu acho que era o maior suporte. E acredito que, por você ter passado, professor, isso, seria muito importante Fortaleza ter um trabalho bem bacana em dias específicos, em dias desse mês, para você poder ir num local desse, que uma palavra sua, eu tenho certeza que ele prolonga a vida da pessoa que está lá de uma maneira incalculável. Eu quero muito fazer isso. Está aqui o Felipe do meu lado, já vou passar para ele essa ideia, para o clube poder me ajudar, porque eu quero fazer por mim essa ação. Não quero divulgar, não quero ganhar mídia em cima disso, mas eu quero muito ajudar as pessoas. Foi muito bacana, Mário, para a gente encerrar, quando teve a matéria do Fantástico, né, falando da minha história, o que eu recebi de mensagem de pessoas passando por situações parecidas, só querendo uma palavra. E assim, eu me lembro de passar 2 dias respondendo, porque eu fui respondendo um a um, porque eu sabia da importância que era para aquelas pessoas receberem uma mensagem de quem passou por tudo aquilo. Então, eu acho que eu tenho experiência para poder ajudar as pessoas que estão passando, dar uma palavra de apoio e tentar melhorar um pouquinho o astral da pessoa que está passando por essa situação. Perfeito, professor. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns mais uma vez. Professor, falando agora do Fortaleza, que está numa campanha que você chegou, existia todo um trabalho anterior, mas você chegou assim, para mim foi até uma surpresa quando você chegou, eu não esperava que houvesse mudança, apesar de sempre a gente saber que precisava de alguns ajustes, mas a sua chegada, o time está invicto. Eu queria que você falasse, primeiro, como foi o convite, né? Assim, quem surgiu assim, rapaz, vou ligar aqui para o Guilherme, quem ligou, porque assim, eu realmente não esperava. Quando eu vi, interessante, mas
Que bom. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, como foi sua chegada e o que você encontrou para esse time ter se encaixado de uma forma que, aparentemente, professor, porque eu não vou dizer, porque ano passado teve bateu na trave, mas aparentemente, professor, está caminhando para o acesso. Tomara, vamos seguir trabalhando para que a gente consiga esse objetivo principal. Estava em São José, mas cuidando de mim, já estava na fase final do tratamento, fazendo os exames, ainda tomando uma medicação, acompanhando o futebol, conversando sobre algumas possibilidades. E foi uma surpresa para mim também, quando eu recebi a ligação do Fortaleza. Também não esperava ali no momento o Fortaleza entrando Havia em alguma contato. coisa, assim, alguma ligação, professor? Você alguma vez enfrentou o Fortaleza ou vocês se encontraram? Porque realmente eu não... Ah, pronto, beleza. Não teve mesmo. Tanto é que foi tudo muito rápido. Eu recebi uma ligação do André, que hoje é o coordenador do futebol feminino. Eu acho que ele também assumiu o clube, a posição dele esse ano, pouco antes da minha vinda. Da sua chegada. E me lembro que foi numa quarta-feira, o André me ligou, me falou algumas ideias, me deu ali aquele dia para pensar. No dia seguinte, já estava numa reunião com o próprio André, o Erisson, que é o coordenador da base masculina, e o Agnello, que é o diretor. Ali nessa reunião, nós já conversamos, já nos acertamos, e na segunda-feira eu já estava aqui em Fortaleza. Então, foi tudo muito rápido o acerto. Acredito que acho que eles gostaram da entrevista. Eu fiquei muito interessado por tudo que o Fortaleza tem mostrado para o Brasil no futebol masculino e as ideias do clube para o futebol feminino. Então, foi fácil e rápido. Na segunda-feira eu já estava aqui, mas com pouco tempo para trabalhar, né? Eu chego, se eu não me engano, era 1 mês e uma semana para iniciar a Eu acho que se não fosse 40 dias, era 35. Era alguma coisa assim, professor, que você tinha de tempo. Pouco mais de 1 mês. Então, sabia que o desafio, né, de pegar uma equipe, já tinha um trabalho sendo feito, mas eu precisava colocar as minhas ideias, né? Quando tem a troca, eu falei, preciso ser rápido, conhecer o mais rápido possível o elenco. Então, eu tive a ajuda de toda a comissão técnica, do Igor, treinador do Sub-20, me passando as informações sobre as atletas. Ele é muito bom, professor. Ele é muito bom. E é legal, nós temos nos dado muito bem, né? Ele me auxilia na equipe principal. Eu tenho auxiliado na equipe Sub-20, que está fazendo uma campanha muito boa também, já com a classificação garantida para a próxima fase. Se eu não me engano, também é a primeira vez que o Fortaleza se classifica no Brasileiro Sub-20. Então, desde que eu cheguei, as coisas foram dando muito certo. Eu tive uma recepção muito boa da comissão técnica, que já existia aqui. Então, recebi todas as informações da equipe, pude ter as minhas ideias das jogadoras e acabou dando tudo certo, né? Elas compraram as minhas ideias, entenderam o jeito que eu tenho desenhado a equipe e a gente pôde fazer até agora uma campanha muito boa. Agora, nesse final de semana, a gente tem mais um jogo importante. Apesar da classificação garantida, nós não temos ainda o primeiro lugar garantido. Então, é importante vencer para nós sairmos em primeiro e disputar a próxima fase contra o quarto colocado da outra chave. E importante também, muito mais para o moral da equipe, fechar com uma melhor campanha da primeira fase. Claro que isso, para a segunda fase, não vale nada. A gente tem a vantagem de poder fechar, de disputar o segundo jogo em casa. Essa é a única vantagem. Mas nos traz muito moral, né? A gente passando para a próxima fase, com uma melhor campanha geral da competição, isso com certeza traz bastante moral para a equipe. E, professor, é possível, obviamente,
que caso o Fortaleza termine em primeiro e o São José vença o Fluminense no outro jogo do grupo, eu acho que é o ideal, é o Botafogo. Acho que se não vencer o jogo, aí ele passa em quarto colocado e o Fortaleza enfrenta o São José. Eu queria muito que você fale antes da gente, tá? Porque o Fortaleza já está classificado, o São José ainda não. Fortaleza a gente ou é primeiro ou é segundo. O São José só dá para ficar em quarto. Então, o Fortaleza sendo primeiro, obviamente pode pegar o Fluminense ou o próprio São José. Como seria esse encontro, professor? Fortaleza decidindo uma vaga. O São José voltar à elite e o Fortaleza pela primeira vez à elite. Porque eu sei, é óbvio, você é joseense, né? É esse o termo, né, professor? Exatamente. Joseense. Você é joseense, então eu acredito que tenha, mas eu creio que o Fortaleza hoje, sem dúvida alguma, é o seu ganha-pão, obviamente. Com certeza. A chave, o grupo A, ele está um pouco embolado ainda, né? O Fluminense, o São José, o Minas Brasília ainda tem uma chance remota. Isso. E o América Mineiro. São as 4 equipes com chance de classificar. O São José, se classificar, se der certo as combinações de resultados, se o São José vencer o Fluminense, ele passaria em 4º lugar. Isso já estaria certo. Seria um encontro interessante. Eu sou joseense, amo a cidade de São José dos Campos, mas não tenho nada com o clube. Hoje, o meu amor futebolístico é o Fortaleza. E seria legal, seria um encontro legal, vamos dizer que cria uma rivalidade, né? Um treinador joseense comandando a equipe do Fortaleza, jogando contra a equipe da sua cidade. Mas a concentração total nossa aqui, independente do adversário que venha, eu até agora, essa semana, né, logo que terminou a rodada, eu fiz as contas para ver se eu conseguia antecipar alguma coisa para poder já estudar algum possível adversário, mas ainda está aberto. Então, aberto. Concentração ainda total com Vila Nova, para a gente vencer esse jogo e garantir o primeiro lugar. E depois, a equipe que vier, a gente tem que estar preparado, porque o ponto mais importante é o acesso mesmo. Então, quando eu cheguei aqui, na minha primeira semana de trabalho, já como nós dissemos, né, já sabendo que teria pouco tempo para iniciar o campeonato. E o campeonato é muito curto. O campeonato tem 2 meses de duração. Total. A minha primeira fala com as meninas foi: eu vim para mergulhar na Série 2 e quero que vocês mergulhem junto comigo aqui. A gente vai viver essa competição. São 2 meses que a gente vai abrir mão das outras coisas para ter concentração total em busca do acesso. Então, essa é a nossa ideia, é concentrado. Claro que tem essas situações que chamam atenção para a competição, né? Pode ser uma coisinha a mais para a competição, mas o nosso objetivo é estar concentrado, independente da equipe que venha para a próxima fase. Professor, como o jogo de volta já está garantido que será aqui em Fortaleza, eu queria muito saber se você já teve um contato com o pais, com o pessoal, com o Agnello, com o Igor, eu não sei. Se é possível que esse jogo seja realizado no estádio Presidente Vargas, na Arena Castelão, assim, que ele não seja nem em Horizonte ou no CT Ribamar, porque é um jogo em que é um jogo histórico, né? Independente do que aconteça, professor, daqui a 15 dias, provavelmente, 15, 16 dias, um sábado, um domingo, Fortaleza vai decidir uma vaga histórica, inédita, para uma tão sonhada elite do futebol feminino. Então, eu queria muito saber se vocês já estão trabalhando isso, se há esse ou não. Queria muito que você pudesse me dizer como é que está esse trabalho. A gente já teve alguma conversa sobre isso, ainda nada muito certo. Pensou-se nessa possibilidade de levar o jogo para o PV, mas está tudo muito, muito aberto ainda. Então, nós fizemos a competição toda aqui no CT. Isso vai ser bem discutido aqui com a direção, mas pensando sempre no melhor agora para a equipe, visando o acesso.
Eu acho que é um marco importante. Acho que vale lembrar também, se nós conseguirmos o acesso, passarmos das quartas de final, a gente ainda disputa a semifinal, aí já com acesso garantido, talvez seja uma boa possibilidade e com um tempo maior para pensar nessa possibilidade de levar o jogo para um espaço maior, mais central, e que a gente possa chamar a nossa torcida também para apresentar o time à torcida, né? Para a torcida ter essa proximidade, criar-se essa relação. Então, eu acho que é importante. A gente está pensando com calma, vendo o que vai ser melhor para a equipe, para a gente conquistar o acesso e sabendo que depois das quartas de final, com acesso garantido, nós temos uma semifinal para jogar sem tanto esse peso, né? Claro que a gente vai em busca do título, mas já com acesso garantido, tudo fica mais fácil. Perfeito, perfeito. Professor, só queria combinar com você, já passei até do tempo aqui, que eu tinha dito para o Felipe que ia ser 30 minutos, no máximo 40, para a gente poder depois conversar mais, para a gente conversar mais, já que foi uma apresentação assim, assim como acredito que é a primeira vez que você está dando uma entrevista assim nesse sentido aqui para nós, para mim a primeira vez que eu voltei a falar do futebol feminino, então, para mim a primeira vez, então, era mais uma apresentação. E aí eu queria muito que depois a gente voltasse para ser mais específico, falar das eu falo meninas, mas das atletas, do seu trabalho, de premiações, de como é que está o dia a dia, para a gente esticar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso. E se Deus quiser, eu espero muito já com acesso. Eu sei que a partir da próxima semana é o foco total nisso, não dá para abrir para outra coisa, mas que em outra oportunidade a gente possa falar um pouco mais, porque eu acredito que as próximas 2 semanas, professores, vão ser bastante tensa e uma pressão sem tamanho. Se eu falei na chegada que eu queria mergulhar na Série A2, agora eu quero mergulhar para essa reta final, né? E essa reta final são as quartas de final. As quartas de final é o momento mais importante da competição. É ali que vai definir as 4 equipes que sobem para a Série A1 ano que vem. Espero, Mário, nós temos mais oportunidades de estarmos juntos e falar sobre o futebol feminino, sobre o Fortaleza. Fiquei muito contente com o convite e que a gente possa ter outras conversas já pensando, quem sabe, no ano que vem, no Fortaleza, na elite do futebol feminino. Sem dúvida, professor. Para finalizar, professor, para chegar pertinho dos 40, tem algum adversário assim que é mais complicado, menos complicado? Do outro grupo, eu confesso que professor, eu não consegui ver nada, eu não sei nada, a não ser olhar a tabela e verificar, mas há algum temido, há algum assim que você diga, nossa, esse aqui realmente, por exemplo, que é o Botafogo, é o primeiro, acho que é, né? É o Botafogo, é o primeiro. Isso, eu acredito que também esteja num nível bom, assim como o Fortaleza está invicto na competição. Mas é possível, do outro lado, ter um adversário mais forte, que a gente possa dizer assim, que esse daria mais trabalho, ou dá mais trabalho? Na outra chave tem equipes com experiência de futebol feminino de Série A1 e bastante tempo de A2, né? O Botafogo subiu e caiu, o Red Bull é uma equipe com uma organização muito boa, né? Cresceu bastante, já com experiência de Série A1. O São José, que é a equipe acho que mais disputou o Campeonato Brasileiro até hoje. Tricampeão da Libertadores, né? Com todo o histórico de títulos que tem. O América Mineiro e o Fluminense nunca tiveram acesso à Série A1, mas já disputam a Série A2 há bastante tempo. São equipes de camisa pesada também. Então, ali eu vejo o Botafogo, uma equipe organizada, foi o atual campeão carioca. Então, é uma equipe experiente, mas o que vier daquele lado, com certeza vai ser pedreira. Então, são equipes organizadas. O foco todo estava voltado para a nossa chave até agora, né? Eu estava vendo muito mais as equipes. Claro que sempre de olho ali no Grupo A também, assistindo jogos. Então, são as 4 equipes que passarem. Ainda tem mais 2 ali, o Minas, que eu não citei, também com experiência de Série A1 e anos de Série A2. Então, as 4 equipes que classificarem ali vão ser equipes fortes. E por isso que desde o começo, eu
estava deixando muito claro para as atletas. Importante a classificação, importante a melhor classificação, melhor posicionamento no grupo, e agora importantíssimo sair em primeiro. Principalmente para a gente chegar com esse moral elevado para a próxima fase. Porque a equipe que vier vai ser difícil. Perfeito. Obrigado, professor, de coração. Obrigado mesmo. Desejo muito sucesso. Torço muito que o futebol feminino cresça demais. Minha filha é louca. Nossa, é um negócio assim impressionante. Quando eu fiz a pergunta sobre se é possível sonhar, foi mirando um pouco nela, pensando se é possível. Mas desejo muito, professor, sucesso, ainda mais por toda a sua história de vida. É um exemplo, é uma referência para milhares de pessoas que sofreram, que sofrem com isso e que você conseguiu superar. E que é muito bom saber que uma pessoa que saiu lá do interior de São Paulo chega aqui no futebol cearense, consiga fazer um trabalho digno, muita honestidade e, pelo jeito, com muita competência, porque o Fortaleza está invicto, deve terminar, espero que termine a primeira fase invicta, e aí fica faltando tão sonhado 2 jogos para o acesso. De coração, professor, muito obrigado mesmo, sucesso. E como eu disse, eu espero que a gente possa ter outro bate-papo, e dessa vez já para poder falar mais abertamente com o acesso. Não, mais uma vez, agradeço o convite. E sim, vamos participar, vamos ter outros bate-papos desse tipo muito bom daqui para frente. Então é só entrar em contato comigo, com o Felipe, a gente marca e faz esse bate-papo bacana. E obrigado, conto com a sua torcida, conto com a torcida do seu público, que eu sei que é grande, para a gente estar unido aí, torcendo para o Fortaleza para a gente conquistar esse acesso, que vai ser importante. Ter as 2 equipes adultas, profissionais daqui do Fortaleza, na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito, professor. Grande abraço. Obrigado mesmo, professor. Valeu, Mário.